Você já acordou com aquela sensação estranha no corpo, como se tivesse dormido a noite inteira, mas ainda estivesse cansado? Já sentiu a vista meio embaçada logo cedo, a boca seca, uma fome exagerada, ou aquela vontade absurda de comer pão e doce já no café da manhã? Papo reto, isso pode ser o seu sangue gritando socorro. E o pior, muita gente acha que isso é normal da idade, mas não é. Porque quando o açúcar no sangue começa a subir demais, o corpo vira uma máquina trabalhando no sufoco. O sangue fica mais grosso, mais pegajoso, quase como um melaço circulando dentro das veias. E aí a conta chega. Cansaço, barriga crescendo, sono depois do almoço, formigamento nos pés, pressão alta e até problemas mais graves que começam silenciosamente. Mas hoje eu vou te mostrar uma coisa simples, barata e que muita gente ignora, e que, quando usada da forma certa em jejum, pode ajudar seu organismo a controlar os picos de açúcar de maneira surpreendente. Só que existe um detalhe importante aqui. Não adianta sair misturando qualquer coisa da internet, porque algumas receitas milagrosas podem piorar tudo. Então fica comigo até o final, porque no último bloco eu vou revelar o verdadeiro pulo do gato que quase ninguém comenta. E isso aqui pode mudar completamente a forma como você começa o seu dia. A verdade é que o corpo do brasileiro vive em modo sobrevivência. Pouco descanso, muito estresse, muito problema para resolver. Você tenta dar conta de tudo: família, trabalho, dinheiro, responsabilidade. E no meio dessa pressão toda, a alimentação vira a válvula de escape. Porque comida não alimenta só o corpo. Ela acalma, conforta, distrai. Mas enquanto parece ajudar por alguns minutos, por dentro o organismo vai pagando um preço silencioso. O café da manhã vira quase um abraço emocional, um pãozinho quente, um café adoçado, um biscoitinho só para acompanhar, porque o corpo cansado pede conforto rápido. Só que existe uma armadilha escondida nisso. Logo cedo, quando o organismo ainda está tentando equilibrar os hormônios da madrugada, você joga açúcar e farinha para dentro. É como colocar gasolina numa fogueira. A glicose sobe rápido, a insulina dispara, e algumas horas depois vem o sono, a fome, a irritação e aquela sensação de que o corpo nunca funciona direito. E muita gente pensa: mas eu quase não como açúcar. Só que o problema não mora só no açúcar visível. O pão vira açúcar, o biscoito vira açúcar, o refrigerante vira açúcar. Até alguns produtos fit viram açúcar rapidinho no sangue. Abra o olho com isso. E já deixa o like aqui no vídeo, porque a informação que você vai ouvir hoje pode ajudar alguém da sua família que está sofrendo sem perceber. Agora, presta atenção nessa analogia. Imagina que seu corpo é uma cidade, e o açúcar no sangue é como combustível chegando para as células trabalharem. Quem leva esse combustível é a insulina. A insulina bate na porta da célula e fala: abre aí que eu trouxe energia. Só que quando você passa anos exagerando em açúcar, farinha e ultraprocessados, as células começam a ficar de saco cheio da insulina. Elas param de obedecer. Isso é a famosa resistência à insulina. Ou seja, o açúcar fica rodando no sangue sem conseguir entrar direito nas células. E aí o pâncreas entra em desespero. Ele trabalha dobrado. É como um funcionário explorado fazendo hora extra há 10 anos sem descanso. Até que uma hora ele começa a falhar. E sabe o mais perigoso? Isso tudo acontece devagar, sem dor forte, sem alarme. O corpo vai dando sinais pequenos: sono depois do almoço, barriga inchada, fome toda hora, vontade de doce, cansaço constante, escurecimento no pescoço, formigamento nos pés. Mas quase ninguém liga os pontos. E é aí que entra a bebida que eu vou te mostrar, porque ela ajuda justamente no momento mais importante do dia, o início da manhã, quando o corpo define como vai reagir ao açúcar nas próximas horas. Agora vem uma verdade que incomoda muita gente. Existe uma indústria inteira lucrando em cima da sua confusão, porque vender produto fit virou um negócio bilionário. Você vai no mercado e encontra zero gordura, light, integral, saudável. Mas quando você vira a embalagem, tem xarope, maltodextrina, farinha refinada, açúcar escondido com nome bonito. É o famoso lobo em pele de cordeiro.
Tem cereal fitness que aumenta a glicose mais rápido que sobremesa. Tem barrinha saudável que parece praticamente um chocolate disfarçado. E o brasileiro cai nessa cilada, porque acha que está fazendo o certo. Outro erro gigante é achar que suco de fruta à vontade faz bem. Papo reto. Dependendo da fruta e da quantidade, o açúcar sobe rápido do mesmo jeito, principalmente em jejum, porque sem fibra suficiente, o organismo absorve tudo muito rápido. E agora vem a parte interessante. Existe uma combinação simples que pode ajudar o corpo justamente a desacelerar esse impacto. Sem milagre, sem promessa absurda, mas com lógica biológica. A bebida que muita gente está usando logo cedo é água com vinagre de maçã. Mas calma, existe jeito certo e jeito errado de fazer isso. Porque o objetivo aqui não é agredir o estômago, é ajudar o organismo. O vinagre de maçã possui ácido acético, e esse composto pode ajudar a reduzir a velocidade com que o açúcar entra na corrente sanguínea. Ou seja, é como diminuir o trânsito de glicose dentro do corpo. Muita gente percebe menos fome exagerada, menos pico de glicose, menos sono depois de comer, mais saciedade. Mas o segredo está na forma de usar. O jeito mais comum é 1 copo grande de água mais 1 colher de sopa de vinagre de maçã, tomado cerca de 15 a 20 minutos antes do café da manhã. E aqui vai um detalhe importante. Não adianta tomar isso e depois comer 6 pães franceses. O vinagre não faz milagre. Ele ajuda, mas precisa vir acompanhado de escolhas inteligentes. Por exemplo, no café da manhã, troque excesso de farinha por proteína, ovo, queijo, iogurte natural, castanhas. Isso reduz os picos de açúcar absurdos. Outra dica de ouro: comece o almoço pela salada e proteína. Parece simples, mas isso desacelera a absorção da glicose. É o famoso pouquinho todo dia que muda o jogo. Agora vem o detalhe que quase ninguém fala. E sem isso, muita gente continua com glicose alta, mesmo tentando se cuidar. O problema não é só o açúcar, é o excesso de picos de insulina o dia inteiro. Beliscar toda hora destrói o controle glicêmico. Um biscoitinho aqui, um cafezinho adoçado ali, um pedacinho de bolo. O corpo nunca descansa. A insulina fica trabalhando sem parar. E aí acontece uma coisa perigosa. O organismo perde sensibilidade. Por isso, o verdadeiro pulo do gato é dar intervalos para o corpo respirar. Não é passar fome, é parar de comer toda hora. Muita gente melhora muito apenas fazendo isso. Café da manhã decente, almoço de verdade, jantar leve e menos beliscos emocionais. Outra dica poderosa: andar 10 minutos depois das refeições. Isso aqui é ouro, porque os músculos começam a puxar glicose do sangue naturalmente, sem depender só da insulina. É simples, é barato e funciona muito melhor do que muita solução cara vendida por aí. E tem mais: o sono ruim piora a glicose absurdamente. Dormir pouco bagunça hormônios da fome e aumenta a vontade de doce no dia seguinte. Ou seja, às vezes o problema começa na madrugada e explode no café da manhã. Então presta atenção no que você aprendeu hoje. Seu corpo dá sinais. O cansaço constante não é normal. A fome exagerada não é normal. O sono depois de comer não é normal. E pequenos hábitos feitos todos os dias podem mudar completamente o rumo da sua saúde. Água com vinagre de maçã em jejum pode ajudar? Pode, mas o verdadeiro segredo está no conjunto. Menos açúcar escondido, menos belisco, mais proteína, mais movimento, mais consciência. Porque não existe milagre, existe estratégia. E quanto antes você agir, menor é a chance da conta chegar lá na frente. Agora comenta aqui embaixo: eu aceito o desafio, para eu saber que você decidiu cuidar da sua saúde de verdade. E compartilhe esse vídeo com alguém que vive cansado, com fome toda hora ou lutando contra a glicose alta. Às vezes, essa informação pode ser o empurrão que faltava para mudar uma vida.